Pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é Bruno Bolano, sou vice-presidente da Comissão de Pesquisa, junto com a Paty, que é presidente. A gente vai apresentar hoje a nossa sequência do ciclo de palestras, né, da Comissão de Pesquisa aqui da Universidade de São Paulo. Então, agradeço a todos pela presença. A maioria de fora aqui hoje, né? A gente gostaria de agradecer, a gente tem aqui gente que vem assim, toda reunião, né? E, por exemplo, Cleiton Clóvis, Cleiton Clóvis, fica consigo. E hoje também a gente tem a visita e a participação do pessoal do Rio de Janeiro, que daí levanta a mão aí para a gente ver que está visitando a escola hoje. Muito obrigada por virem e por participarem do nosso programa. Vocês são muito bem-vindos aqui na escola. Obrigada por escolherem o nosso evento. Já conheceram lá? Passaram nos laboratórios? Ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui. Tá? Isso aí, continuem divulgando para os colegas o nosso ciclo, né? E a ideia é que a gente consiga crescer cada vez mais e atingir o maior número de pessoas, né? Então hoje, pessoal, a Comissão de Pesquisa tem o prazer de contar com a presença de dois colegas nossos de Departamento de Biodinâmica no Movimento Humano, né? O professor Urbano e o professor Paulo Ramires. Ambos trabalham com saúde cardiovascular e atividade física, né? E vão dar palestras de até 30 minutos, com uma margem de erro de mais ou menos 30. E depois a gente abre para perguntas. Tá? Então eu vou brevemente apresentar os dois professores. A professora Maria Urbana Rondon, que vai ser a primeira a palestrar, ela é graduada em Educação Física aqui na casa, fez mestrado e doutorado aqui também. Atualmente é docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP, é orientadora do nosso programa de pós-graduação. Além disso, ela é bolsista de produtividade e pesquisa pelo CNPq desde 2006 e tem interesse na área de fisiologia cardiovascular do exercício. Tá? O segundo palestrante é o professor Paulo Ramires, que também possui graduação, né, em licenciatura aqui na Escola de Educação Física e Esporte da USP, mestrado aqui pela casa, doutorado aqui também. Atualmente ele é professor do mesmo departamento de biodinâmica no movimento humano, né, e tem um interesse principal na área de bioquímica e fisiologia do exercício. Então eu gostaria, em nome da Comissão de Pesquisa, de agradecê-los pela presença, pelo aceite do convite. Fiquem à vontade. Só para dar um recadinho antes, para todos aqueles que participam das nossas reuniões, vocês recebem o certificado via internet, está chegando? Então tá bom. Então é só colocar o nome, a instituição de onde vocês vêm e o e-mail. Para aqueles que são da USP, coloquem o número USP, que depois a gente manda os certificados. E gostaria de convidá-los também para entrar na nossa página da escola do Facebook, onde as palestras são divulgadas. E se vocês quiserem ter acesso a qualquer uma das palestras anteriores a essas que nós vamos ter hoje, todas estão disponíveis no YouTube e dá para assistir pela página das conferências da Escola de Educação Física. É só entrar na página principal, colocar eventos, conferências Educação Física, Escola de Educação Física, e vocês vão ter acesso ali a textos e a a programação que nós tivemos esse semestre e daí vai ter todo o link para as apresentações, tá? Do primeiro e do segundo semestre. Essa é a última reunião do ano e o ano que vem a gente retoma em março as nossas conferências e contamos com a presença de todos. Obrigada, vou passar aqui para vocês assinarem, tá? Obrigada. Então, curve, fica à vontade.
se importar de usar o microfone, porque as da gravação, senão a gente não escuta da conta. Eu estou com a voz meio... Então, peraí, deixa eu ver aqui para você. Então, mais uma vez, bom dia. Eu gostaria de agradecer à Comissão de Pesquisa aqui da escola pelo convite para estar participando desse evento, que eu acho super importante, que nós temos aqui na escola. É uma forma dos docentes e de outras pessoas divulgarem os projetos de pesquisa e as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas aqui na educação física. E eu vejo que esse é um momento muito importante de encontro, por isso agradeço a presença de todos, dos alunos, pessoal que veio de fora e dos colegas aqui participando. Muito bem. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do Laboratório de Controle Autonômico da Circulação. É um dos laboratórios do Departamento de Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano. Esse é um laboratório que eu diria assim, que ele está em fase de nascimento, praticamente, né? Ele foi, ao longo desses últimos 3 anos, implementado para que a gente pudesse desenvolver a linha de pesquisa que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos aqui na Escola de Educação Física e Esporte também. Inicialmente, eu gostaria de falar que a linha de pesquisa que eu tenho trabalhado está dentro dessa grande linha do departamento, efeitos agudos e crônicos do exercício no sistema cardiovascular. E o meu foco de interesse, como o Bruno já comentou um pouquinho, mas é mais voltado para o exercício nas doenças cardiovasculares. E dentre as doenças cardiovasculares, né, o meu foco de interesse é estudar mecanismos que controlam as respostas neurovasculares que a gente tem, por exemplo, durante manobras fisiológicas como o exercício físico, né? Então, o que acontece no sistema cardiovascular quando a gente faz exercício? Então, quais são os mecanismos que estão controlando essas respostas? E qual o efeito do treinamento físico nesse foco? E, basicamente, o que eu tenho trabalhado no laboratório com hipertensão arterial, doença arterial coronária, síndrome coronariana aguda, e aqui dentro infarto do miocárdio, já vou falar um pouquinho mais, e insuficiência cardíaca. Então, essas são as síndromes ou doenças que são mais o foco de estudo que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Muito bem, então a ideia hoje é falar um pouquinho dos trabalhos nessa linha de síndrome coronariana aguda, falando mais especificamente do infarto do miocárdio. E dentro dessa abordagem, falar um pouquinho dos projetos que estudaram o treinamento físico como estratégia não farmacológica adjuvante ao tratamento do infarto do miocárdio. Então, a gente fala, por exemplo, quando estuda hipertensão, nós falamos somente tratamento não farmacológico da hipertensão. No caso do infarto do miocárdio, por exemplo, é sempre o tratamento clínico associado ao exercício como ferramenta para potencializar e ajudar ainda mais no tratamento desses pacientes. Muito bem. Só definindo um pouquinho, que pode ser que muitos de vocês não tenham esse conceito tão claro, quando a gente fala de síndrome isquêmica miocárdica instável, SIMI, né, ou síndrome coronariana aguda,
nós temos 3 manifestações dessa síndrome, que são a angina estável, então aquela dor precordial de origem cardíaca, né? É uma possível manifestação clínica. A outra é o infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST do eletrocardiograma, ou seja, é chamado de infarto sem supra. A pessoa tem a angina, tem o sintoma clínico e tem alteração nos biomarcadores de necrose do miocárdio, mas não tem alteração no eletrocardiograma. E a terceira manifestação clínica é o infarto agudo com supradesnível do segmento ST. Então eu tenho tanto a manifestação clínica, a dor, como alteração nos biomarcadores e também alteração no eletrocardiograma do indivíduo, né? Então, quando a gente fala em infarto do miocárdio, por exemplo, eu estou estudando somente pacientes que tiveram realmente, pelo menos, a alteração dos biomarcadores, mais a manifestação clínica de dor, tá? E quando a gente fala síndrome coronariana, pode ter tanto pacientes que tiveram só angina, como os pacientes que chegaram a infartar e tiveram essas alterações. Muito bem. Por que é importante estudar essa área dentro das doenças cardiovasculares? Porque os dados do Ministério da Saúde, os dados mais recentes, mostram que a doença isquêmica do coração, ela está entre as 5 principais causas de mortalidade no país. E nessa faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ela é a primeira causa de morte no país, né? Dentre as doenças crônicas não transmissíveis. Então isso significa, né, um enorme problema de saúde pública. E se nós formos olhar a primeira e segunda causa de mortalidade no nosso país, nós vemos que a primeira causa de morte é o homicídio, né, nessa faixa etária. A segunda causa de mortalidade são os acidentes com transporte terrestre. E, no caso, a terceira causa, mas a primeira dentre as doenças, são as doenças isquêmicas do coração, né? Quando a gente avança para uma fase mais tardia da idade, né, acaba invertendo e as doenças cerebrovasculares acabam assumindo essa posição. Mas nessa ampla faixa, né, etária, a doença isquêmica do coração é uma das principais causas de morte, ou a principal causa de morte dentre as doenças. Então, esse é um tema extremamente importante para estudarmos. Mas, qual é o papel, né, do exercício físico nesse paciente que tenha sofrido o infarto do miocárdio ou a síndrome isquêmica miocárdica? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Retornando um pouquinho, né, voltando um pouquinho para a fisiologia, quando a gente vai fazer o exercício físico, a gente tem uma série de ajustes no nosso organismo. Para quê? Para que a gente consiga efetivamente realizar essa tarefa. Então, o exercício físico, ele, por diferentes mecanismos, aumenta a atividade nervosa simpática do indivíduo, né? E os principais mecanismos seriam uma ação direta do comando central ou ergoreceptores que nós temos na musculatura esquelética, né? Que informam que o sujeito está fazendo o exercício e precisa de sangue lá para a musculatura. Isso vai fazer com que a atividade simpática aumente. Nós temos aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, da pressão arterial, diminuição do fluxo naquela região
esplâncnica ou na região mais inativa. Todo esse ajuste para quê? Para que o fluxo sanguíneo na musculatura esquelética ele esteja aumentado, porque o indivíduo precisa de sangue na musculatura para o exercício. Muito bem, todo esse ajuste, né, nós chamamos de resposta neurovascular, por exemplo, durante o exercício. E esse controle neurovascular é o que a gente tem estudado no laboratório. Muito bem. Como a gente estuda isso? Então, achei importante falar um pouquinho das principais técnicas que nós usamos no laboratório para estudar esse controle neurovascular. Então, nós medimos a atividade nervosa simpática pela técnica de microneurografia, que é padrão ouro para se medir a atividade simpática, que consiste da implantação de 2 microeletrodos. Um fica na pele, que seria um teta, e um microeletrodo ele é colocado no nervo fibular do indivíduo, é um nervo simpático, né? E com isso nós pretendemos fazer o registro direto da atividade simpática. Como eu sei que eu pego esse nervo e que eu estou com o eletrodo nesse nervinho, né? Acho que sim. Nós sabemos que está no nervo porque quando eu estou passando um estímulo elétrico nesse eletrodo e quando eu estou estimulando, eu vejo a contração. É um nervo que controla, né, a parte motora também do indivíduo. Então, nós vemos esse padrão, ou seja, a contração muscular. Então, nós sabemos que estamos com o eletrodo impactado no nervo. Muito bem. A partir disso, pode parar isso. Nós desligamos esse estímulo elétrico, esse choquinho, né? E passamos a registrar o sinal que o nervo está passando, ou seja, a eferência simpática, a descarga simpática do indivíduo. Pode clicar, por favor. Aqui nós vemos um registro dessa atividade simpática. Cada espícula dessa, não sei se dá para ver aí de trás, se ficou muito embaixo, mas cada espícula dessa é um disparo eferente simpático, né? Ou seja, é uma descarga simpática que nós estamos registrando. Então, isso ocorre ao longo do tempo e, em seguida, nós contamos o número de disparos que nós temos por minuto. Então, a isso nós chamamos de atividade nervosa simpática em disparos por minuto. Muito bem. Outra técnica que nós usamos para medir o fluxo sanguíneo muscular é a pletismografia de oclusão venosa, que consiste em 2 manguitos aqui no braço, ou pode ser medida na perna também do indivíduo. Esse aqui fica com uma pressão suprassistólica o tempo todo do protocolo experimental, e esse aqui nós insuflamos e desinsuflamos a cada 10 segundos, mais ou menos, a uma pressão supravenosa, ou seja, a cada batimento cardíaco, o sangue entra aqui no segmento que eu quero medir, o fluxo, mas ele não sai, né, até liberar a pressão do manguito. Então, com isso, esse eletrodo aqui, ele sente essa distensão no membro superior, no caso, e ele nos dá essa curva. A inclinação dessa curva é a medida do fluxo sanguíneo muscular. Então, nós medimos essa medida. Quando nós corrigimos essa medida pela pressão arterial, nós temos a condutância vascular no antebraço, e com isso nós
podemos medir, por exemplo, a vasodilatação durante o exercício. Então, eu faço o exercício e eu vejo o quanto o fluxo mudou do repouso para durante o exercício. Então, é uma forma de medirmos essa vasodilatação. Pressão arterial nós medimos pelo método oscilométrico, batimento a batimento ou a cada minuto, e a frequência cardíaca pelo eletrocardiograma. É importante dizer que toda essa técnica, né, essas ferramentas para a gente estudar, agora já estão disponíveis aqui na EFE também, porque anteriormente isso era feito no Instituto do Coração. E todas as técnicas, a partir desse ano, já estão disponibilizadas para a gente fazer os estudos aqui na escola também. Nós utilizamos alguns protocolos experimentais. Esse aqui é só um exemplo. Quando a gente faz exercício, por exemplo, um período de registro basal, eu posso medir ou durante o hand grip, que é uma manobra fisiológica para estressar o sistema cardiovascular, ou posso usar um teste de cores também, que consiste da pessoa aplicar um estresse no indivíduo. Ela tem que falar rapidamente a cor da palavra e não ler a palavra. Então isso é um motivo de estresse para a pessoa. Então nós utilizamos essas ferramentas para ativar o sistema cardiovascular e todo esse controle neurovascular e entender um pouquinho do que está acontecendo, no caso, no paciente com doença cardiovascular. Hoje eu vou falar basicamente dos resultados relacionados ao exercício físico. Muito bem, então chegou o Daniel no laboratório, né, e ele tinha como pergunta no seu doutorado qual a resposta neurovascular durante o exercício nos pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, e também o efeito do treinamento nesses pacientes. O que o Daniel observou no seu estudo? Que os pacientes com a síndrome coronariana aguda, eles tinham uma atividade simpática aumentada já desde o repouso, né? Isso aqui ele mediu 3 a 5 dias após o infarto. Então, quando o paciente ainda estava lá na UTI, foi medida a atividade simpática, e após um mês do evento isquêmico, né, esse indivíduo, esse paciente ainda continuava com a atividade simpática extremamente aumentada. Isso é muito importante. Por que é importante medir a atividade simpática e a gente foca muito nisso? Porque é um fator importante prognóstico para qualquer paciente com doença cardiovascular. Quanto maior essa atividade, maior a taxa de mortalidade desse paciente. E o que a gente quer como estratégia, com treinamento, ajudar a reduzir essa atividade simpática, porque a gente sabe que pelo menos a gente vai estar ajudando para que o indivíduo vá na contramão de um evento ou de um prognóstico ruim, tá? Muito bem. E o que o Daniel observou no seu estudo, né? Que ao longo de um período que a gente imagina, o paciente saiu, teve infarto, ele foi tratado, ele está clinicamente estabilizado com a melhor medicação, mas olha o que acontece com a atividade simpática. Esse aqui é um exemplo de um indivíduo, mas que representa o grupo todo. 3 a 5 dias essa atividade está elevada, um mês elevado, 3 meses após o evento isquêmico, a atividade simpática ainda continua elevada, e 7 meses, a hora que nós imaginávamos que isso já estaria estabilizado, mesmo porque todos os pacientes tomam beta-bloqueador, que é um medicamento que ajuda a diminuir a atividade simpática dele, ela continua elevada, né? E não só a atividade simpática muscular, que também a gente vê um índice
de modulação simpática lá no vaso também está alterado, também está aumentado, né, nesse paciente. E o treinamento? O que o treinamento físico promoveu nesses indivíduos? Reparem aqui, o indivíduo na UTI, atividade simpática aumentada, 1 mês após o evento isquêmico, continua aumentada. Aqui nessa fase, em 1 mês, ele começou um programa de treinamento físico, começou um programa de reabilitação baseado em exercício. 3 meses após o evento isquêmico, olha como já diminuiu a atividade simpática dele, né? 7 meses após o evento, ela praticamente normalizou. Isso aqui é um sujeito normal, saudável, né? Então, a gente vê que o treinamento físico, ele tem um papel extremamente importante para ajudar esse controle neural, esse controle autonômico desse indivíduo e ajudá-lo a ter um melhor prognóstico, por exemplo. Muito bem. Aqui, aquela atividade simpática ou modulação simpática no vaso, reparem como melhora. É bom quando essa onda está mais aqui para a direita. E ao longo do tempo a gente vai tendo a diminuição aqui nesse componente, que é um componente simpático lá no vaso, e vai tendo esse deslocamento da direita, que é o sujeito normal, mostrando, por exemplo, essa evolução do paciente clinicamente tratado, repito, com a sua medicação otimizada. E o treinamento foi extremamente importante para ele. Muito bem, essas alterações, nós tentamos ver nesses pacientes o que estava alterando, se a atividade simpática ela estava associada, por exemplo, ao controle barorreflexo, porque a sensibilidade barorreflexa, quando ela está desajustada, significa que a pressão vai estar variando muito, significa que essa ativação simpática vai estar descontrolada. E nós vimos que o treinamento físico melhora essa sensibilidade barorreflexa e que sim, ela tem uma relação em parte com a atividade simpática, ou seja, ela explica, pelo menos em parte, por que a atividade simpática está aumentada nesses pacientes. Então aqui, quanto menor a sensibilidade barorreflexa, maior era essa ativação simpática. E à medida que a gente desloca para cá, melhorando essa sensibilidade, a atividade simpática também tende a reduzir. Muito bem. Então, em seguida, o Daniel foi ver não só os resultados em repouso, como eu mostrei, mas também durante o exercício. E o que foi observado? Comparando pacientes com infarto do miocárdio com o sujeito normal, reparem que essa ativação simpática, não só no repouso, mas também durante o exercício, ela está elevada no paciente, né? E isso tem uma repercussão lá na periferia também. Por quê? Ao invés do indivíduo normal, saudável, que aumenta a sua vasodilatação, todos aqueles mecanismos que eu mostrei para vocês, durante o exercício, ele consegue vasodilatar, o paciente infartado, ele não consegue vasodilatar durante o exercício. Muito bem. E o treinamento, será que ele muda essa atividade durante o exercício? Ele viu que sim, a atividade simpática é reduzida naquele grupo que treinou, aqui é pré e aqui é pós-treinamento físico, né? A atividade simpática em disparos por minuto e aqui corrigida pela variação da frequência cardíaca, o que não foi observado no grupo que permaneceu sedentário, né? Porém, o que nós vimos que, embora o treinamento tenha sido efetivo para diminuir
a atividade simpática, ele não melhorou de forma expressiva a vasodilatação. Então, a gente não viu alteração pré e pós-treinamento no fluxo sanguíneo periférico desses indivíduos. Depois a gente pode até discutir um pouquinho. Então, só sumarizando esses resultados, os pacientes com infarto do miocárdio, eles apresentam um aumento da atividade simpática em repouso e durante o exercício e não apresentam essa vasodilatação esperada quando a gente faz uma sessão de exercício. Por outro lado, o treinamento físico aeróbio diminuiu a atividade simpática, tanto em repouso como em exercício, melhorou a sensibilidade barorreflexa desses pacientes, porém, ele não melhorou muito o fluxo sanguíneo muscular. Embora haja relatos e documentos mostrando que o fluxo coronariano aumenta muito com o treinamento físico, o fluxo muscular nós não vimos nesse estudo uma melhora efetiva. Em seguida, ainda dentro dessa linha, veio a Larissa para o laboratório, com o interesse em entender um pouquinho mais esse controle neurovascular e preocupada um pouco com esses polimorfismos do receptor beta-2 adrenérgico. O receptor beta-2 adrenérgico, sabidamente, ele tem um importante papel nesse controle neurovascular do indivíduo. E tem alguns polimorfismos em que aqui esses polimorfismos do receptor beta-2 adrenérgico, nós temos alguns polimorfismos. Nosso interesse é especificamente nesse aqui no códon 27, em que a gente tem a mudança do aminoácido glutamina para ácido glutâmico, o que determina 3 polimorfismos nesse códon, que seria esse polimorfismo CC, ou seja, homozigoto para glutamina, heterozigoto, que nós chamamos de CG, ou o polimorfismo, que é um pouco mais raro, homozigoto para o ácido glutâmico GG. E por que esse interesse específico nesse receptor? Ele está envolvido na vasodilatação. A gente já tinha estudos anteriores mostrando que quando o indivíduo apresenta esse alelo do ácido glutâmico, GLU, ele tinha uma vasodilatação maior, e alguns artigos da literatura mostram que o sujeito que tem esse alelo, esse polimorfismo CC, ele tinha um maior risco a evento cardiovascular. Então, sabendo já desses estudos e da resposta neurovascular que a gente tinha nos pacientes com infarto do miocárdio, nós fomos perguntar: será que os pacientes com essa síndrome isquêmica e com esse polimorfismo apresentariam respostas distintas? Ou seja, por exemplo, quem tinha aquele polimorfismo do ácido glutâmico, por exemplo, ele teria uma vasodilatação um pouco mais preservada durante o exercício ou não? Então, isso nos motivou a estudar especificamente esse polimorfismo. E será que o treinamento pode também modular essas respostas nesses pacientes? O que a Larissa viu, esse foi o trabalho de mestrado que ela fez aqui na Escola de Educação Física, e viu que, de forma interessante, isso não tinha sido relatado ou documentado antes, aqueles pacientes que tinham esse polimorfismo CC, eles tinham uma resposta de pressão arterial durante o exercício muito aumentada, em relação ao outro grupo que era clinicamente igualzinho a ele. A única diferença era realmente no polimorfismo que eles tinham.
Curiosamente, a atividade simpática, ou aquela resposta de aumento da atividade simpática, também estava muito exacerbada nesse grupo aqui, quando comparado com esse outro grupo de pacientes. Em seguida, ela viu o treinamento físico. E o que ela observou? O treinamento, como é padrão nós observarmos, ele aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a capacidade física dos pacientes. Lembrando que aqui o estudo da Larissa, ela fez 2 meses de treinamento somente, que era a fase 2 de reabilitação, ou seja, ela começou 1 mês após o infarto do miocárdio e eles fizeram 2 meses de treinamento aeróbio. Então, aumentou o consumo de oxigênio nos 2 grupos e, em relação às respostas neurovasculares, ela observou que na pressão arterial, nesse grupo, não houve diferença na resposta, e o grupo CG mais GG, eles tenderam a diminuir essa resposta pressórica após esse período de treinamento. Porém, quando nós olhamos após o treinamento físico, os 2 grupos, essa resposta, essa diferença que a gente tinha observado lá no começo, ela continuou. Ou seja, o grupo CC, mesmo após o treinamento, ainda continuava com uma resposta pressórica um pouco maior. Em relação à ativação simpática, olha que interessante, aquele grupo CC que tinha atividade simpática, a resposta lá no início, aumentada em relação ao outro grupo, ele diminuiu de forma significativa. E quando nós comparamos os 2 grupos pós-treinamento físico, na realidade esse grupo se igualou aqui ao grupo treinado pós-treinamento. E nesse grupo, que ele já tinha atividade um pouco mais baixa, a resposta, nós não vimos efeito do treinamento físico. Então, no final desses 2 meses, os 2 grupos estavam com uma resposta semelhante de atividade simpática durante o exercício físico. Em relação à condutância, que é o nosso índice de vasodilatação, durante o exercício, o grupo CC, ele não aumentou, não teve nenhuma diferença, esse pequeno aumento aqui não foi significativo, e o grupo, que era conhecido por expressar ou por ter uma funcionalidade com maior vasodilatação, já aqui em 2 meses mostrou também uma tendência a melhorar essa sua vasodilatação durante o exercício. E quando nós comparamos os 2 grupos pós-treinamento físico, nós vemos que essa resposta vasodilatadora foi realmente maior nesse grupo de indivíduos. Então, esses resultados, só sumarizando, o que a Larissa viu foi que 1 mês após o evento isquêmico, os pacientes com síndrome isquêmica, com genótipo CC, eles apresentam maior resposta da atividade simpática e de pressão arterial durante o exercício, quando comparados aos pacientes com genótipo CG mais GG. Isso sugere que, dentre os pacientes com infarto do miocárdio, esses especificamente, eles estariam até com um risco maior de um novo evento, por exemplo. E o treinamento físico nesses pacientes aumenta o consumo de oxigênio, pico nos 2 grupos, diminui a atividade simpática em repouso e sua resposta durante o exercício nos pacientes CC, igualando essa resposta aos pacientes com o genótipo do ácido glutâmico.
No período pós-treinamento físico, a resposta vasodilatadora era maior e a resposta pressórica menor nesses pacientes, né, que tinham o alelo G, quando comparados àqueles que tinham somente aquele outro polimorfismo do alelo C. Esses resultados sugerem que o treinamento físico, né, corroborando os dados do Daniel, esse treinamento físico é muito importante para os pacientes após o infarto do miocárdio, né? E mesmo um período relativamente curto, ou seja, a reabilitação cardiovascular na fase 2, né, de reabilitação, já é importante e já traz efeitos significativos para esses pacientes. Então, o treinamento deve ser fortemente recomendado para os pacientes com infarto do miocárdio. E reforçando ainda o trabalho do Daniel, mesmo com o tratamento clínico, né, tomando vários medicamentos para controlar e diminuir a ativação simpática, os pacientes continuam com ativação elevada, ou seja, continuam com um prognóstico que ainda é questionável mesmo na vigência do tratamento. Então, mais um ponto para recomendar fortemente o treinamento físico como um tratamento adjuvante ao tratamento clínico dos pacientes com infarto do miocárdio. Para finalizar, eu gostaria só de apresentar o grupo e os projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos, o que a gente está fazendo no laboratório, dentre as linhas de pesquisa. Mas eu não podia deixar de falar do meu primeiro aluno de doutorado, que fez a linha de pesquisa com treinamento físico e hipertensão arterial, vendo a sensibilidade barorreflexa, o efeito do treinamento, e o Daniel, que fez toda essa parte com síndrome isquêmica coronária. Os dois alunos, eles agora são docentes da Universidade Federal de Juiz de Fora, e os demais alunos do grupo, o Edgar, que fez o doutorado comigo com síndrome metabólica e está trabalhando agora com valor prognóstico desse padrão de oscilação da atividade simpática em pacientes com insuficiência cardíaca. O Edgar está indo ficar um ano fora, vai para a Itália, que é o pessoal que tem trabalhado com essas análises espectrais, tentando entender um pouquinho melhor esse papel da atividade simpática e toda essa modulação no prognóstico desses pacientes com insuficiência cardíaca. A Larissa, que fez um mestrado comigo nessa área, estudando o polimorfismo, e está desenvolvendo seu projeto de doutorado, vendo a influência de microRNAs em fatores angiogênicos e anti-angiogênicos em pacientes com doença arterial crônica. Esse estudo a gente está fazendo em colaboração com a professora Edila Marda, aqui da Escola de Educação Física, e a gente quer entender um pouquinho mais essa funcionalidade ou esse fluxo sanguíneo, quais são as vias que estão sendo ativadas ou não, agudamente com o treinamento físico. O Carlos, que está trabalhando com a parte quimiorreflexa durante hipóxia e hipercapnia. Então, como eu mostrei para vocês, a sensibilidade barorreflexa, ela parece não explicar todo o aumento da ativação simpática para pacientes com doença coronariana, que tem uma prevalência muito alta de apneia obstrutiva do sono. O mecanismo quimiorreflexo parece ser mais importante até do que o controle barorreflexo, e é isso que o Carlos está trabalhando.
A Grazi, ela é aluna de mestrado aqui na escola e também está trabalhando com controle quimiorreflexo da atividade simpática durante o exercício, vê o papel desse controle de regulação quimiorreflexa também. Durante o exercício, falhou, cortou, acabou o tempo. A bateria, acabou o tempo. Depois a gente vê, então fala alto. Está acabando. Ele vai ficar ficar claudicante. Vamos. O Tiago, né, que vai trabalhar no seu mestrado, ele vai prestar o mestrado aqui na escola, trabalhar com o controle autonômico cardíaco e periférico, mas vendo a influência do reflexo cardiopulmonar durante o exercício também nos pacientes com hipertensão arterial. E os 3 alunos mais recentes que chegaram no laboratório, a Edna, que está vindo do Espírito Santo para fazer o doutorado no grupo, o Rodrigo, que também está se preparando para fazer o mestrado, e o Eduardo, que também chegou agora recentemente, vai fazer o mestrado dele dentro dessa linha de investigação. Eu não poderia deixar de agradecer os pesquisadores e colaboradores que eu tenho no Instituto do Coração e principalmente nessa linha que eu apresentei hoje. O professor Carlos Eduardo Negrão, professor José Carlos Nicolau, que é o diretor da unidade de coronariana aguda do INCOI, e a doutora Maria Janieri, que é a médica cardiologista que dá suporte para os projetos, e a FAPESP, CNPq e CAPES, que financiaram ou as bolsas dos alunos ou o projeto, né, de pesquisa, os projetos apresentados, mas principalmente o grupo de trabalho, que são os meus alunos do laboratório, que eu tenho muito orgulho deles. Muito obrigada. No final a gente abre para perguntas de todos. E agora a gente pode ser? Daí a gente já coloca os 2 professores e o professor Paulo já dá seguimento à palestra dele, tá? Ele também pesca. O que pergunta? É que a gente gostaria de fazer só Essa no foi o final. último aluno que se mostrou, só que não notei. O nome do Eduardo Eduardo o quê? Saramago. Alô? Alô? Melhor não mexer no Funcionou? O sem fio? O fio? Ah, eu mexi aqui. Não, mas está funcionando. Então, acho que é porque eu mexi. Eu aumentei o volume dele lá. Será que foi isso? Bom, então dando prosseguimento, né? Bom dia, boa tarde, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Realmente é um prazer estar aqui e a presença de todos vocês. E a ideia é trazer alguns resultados de pesquisas nessa área. Tá? Eu não elaborei assim tão detalhada a metodologia, porque eu achei que não teria tempo para isso.
em relação ao que a professora Urbana fez. Bom, e eu vou tratar, onde que eu trato aqui, eu venho? Assim, pra frente, Não. pra trás e aqui. Tá. Então eu vou abordar com vocês alguns aspectos experimentais em relação ao exercício físico e infarto do miocárdio. A professora Urbana já fez toda a introdução do infarto, né? Mas eu gostaria de ressaltar um aspecto que, na verdade, o infarto do miocárdio ele é decorrente, né? Principalmente de um estreitamento de artérias coronarianas decorrente de formação de um ateroma que vem se desenvolvendo por um processo de aterosclerose, ou seja, um processo lento que ocorre na vida da pessoa e que depois culmina com um evento agudo, né? Bom, buscando entender o papel do exercício, né, nesse evento de infarto do miocárdio, eu vou fazer uma abordagem então mais bioquímica, né, em relação a esse evento, né, onde sabidamente a gente observa-se que durante o período logo após o infarto de isquemia ocorrem algumas alterações bioquímicas nas células cardíacas, né, que, dependendo da duração desse período isquêmico, levam a maior ou menor grau de lesão e disfunção celular, né? Então, realmente, esse infarto ele precisa ser revertido, ele precisa ser atenuado rapidamente para evitar isso, né? Bom, e como é que a gente faz isso, né? Então, hoje a gente sabe que quando uma pessoa infarta, o quanto antes a gente restaurar o fluxo sanguíneo, maior é a chance de sobrevida e menor são as sequelas desse infarto, tanto para o coração como para demais sistemas, né? Então, hoje, uma técnica bastante usada é a angioplastia coronariana, onde, então, através da introdução de um catéter, infla-se um balão e abre-se, então, novamente essa coronária obstruída para restaurar o fluxo, né? Que é, então, um procedimento essencial para que essas lesões não sejam irreversíveis. Desculpe. Bom, então, com esse modelo na cabeça e a evidência de que ocorrem alterações bioquímicas importantes e que envolvem a produção de radicais livres, né? No meu doutorado, que eu comecei aqui na Escola de Educação Física e depois fiz em colaboração com a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, né, o meu doutorado sanduíche, a gente então foi estudar, né, o papel do exercício físico, do treinamento físico em minimizar essas alterações decorrentes dessa lesão, né, conhecida por reperfusão, nesse processo de isquemia e reperfusão. Ou seja, reperfundir o coração acarreta aumento de produção de espécies reativas de oxigênio, aumento de concentração de cálcio, que está associado à alteração da contratilidade, arritmia, lesão tecidual e mesmo morte súbita, né? Bom, então esse foi o meu trabalho de doutorado, né, na Universidade de Wisconsin, onde tem essa publicação. E a nossa ideia, então, resumindo,
né, por esse desenho aqui, a gente utilizou um modelo de treinamento físico pré-infarto em rato, tá? Onde também esse infarto, também esse modelo de isquemia e reperfusão foi feito em vivo, né? Então, qual que é a ideia por trás disso? Eventualmente, as pessoas, mesmo treinando, elas vão infartar, pode ocorrer um infarto, né? E qual que é a diferença, então, quando uma pessoa que treina e não treina infarta? Então, no nosso modelo experimental, nós tínhamos um desenho experimental onde eu tinha, então, um grupo controle sedentário, um grupo treinado de ratos, né, submetidos a uma cirurgia fictícia ou a cirurgia de isquemia e reperfusão para cada um deles, e também um controle de dieta, uma dieta controle e uma dieta com antioxidante glutatiônico. Tá? Então, aí nosso enfoque era sabendo que o treinamento físico ele melhora a defesa antioxidante e que se essa associação com uma suplementação de antioxidante melhoraria isso ainda mais, e qual seria o benefício desse treinamento físico na reperfusão. Tá? Bom, um aspecto importante, então, para a gente iniciar e falar do estresse oxidativo é que as fibras musculares, esqueléticas e cardíacas, elas possuem diferentes enzimas, diferentes locais produtores de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio. Então, isso nos deixa bastante claro que a produção de radicais livres por uma célula não é um acidente. A produção de radicais livres por uma célula é um evento metabólico muito bem coordenado, embora pouco conhecido por nós. Mas as evidências levam a crer que realmente existe toda uma coordenação que envolve, então, diferentes enzimas produtoras, como o complexo NADPH oxidase, com as suas diferentes isoformas, a enzima xantina oxidase, né, a cadeia de transporte de elétron mitocondrial, como uma das principais vias reguladoras, né, dos níveis de espécies reativas dentro da célula. Bom, por outro lado, um excesso, né, um descontrole na produção de radicais livres pode levar a efeitos deletérios, bastante aleatórios, né, que envolvem oxidação de forma irreversíveis, né, de resíduos de cisteína em proteínas, oxidação de radicais lipídicos e mesmo de base de DNA. E por isso, então, esse descontrole na produção de espécies reativas de oxigênio estaria envolvido em algumas patologias ou disfunções celulares, né? Então, hoje a gente sabe que, mesmo em repouso, todos nós temos um nível de produção de espécies reativas de oxigênio, tá? E que esse nível é mantido estável, né? Já vou explicar por quê. Ou seja, assim como ele é produzido, existem mecanismos de remoção dessas espécies. O problema é, então, estar em produzir muito, né, essas espécies reativas e por longo tempo, ou seja, um descontrole, que vão levar, então, a esses danos. Não vou entrar aqui em detalhes, então, o porquê que existem esses descontroles, né? Não vou ter tempo para falar isso, ou seja, o que leva a um descontrole, um desequilíbrio, né, e ao estresse oxidativo. Bom,
Aqui então eu tenho as vias produtoras de espécies ativas de oxigênio, NADPH-oxidase, xantinoxidase e a mitocôndria como exemplo, né? O superóxido então como um radical de oxigênio importante, né? E aqui a gente vê em vermelho então sinalizado as principais enzimas e não enzimas antioxidantes, tá? Então existe uma defesa antioxidante bastante eficiente para evitar que os radicais livres se acumulem e que a gente tenha um nível basal dele, ok? Então vem a interessante pergunta de qual será a função, né, desses radicais livres, se é que eles têm, né? Mas a cada dia a gente começa a encontrar mais função. Bom, voltando então ao modelo inicial de isquemia e reperfusão no rato, então, quando a gente fez a oclusão da coronária no animal, né, a gente esperava então lesão e disfunção celular. E aqui então a gente tem as linhas cheias que são os animais não treinados, né, e com cirurgia sham, não treinado com cirurgia sham, e aqui a gente tem os animais com a cirurgia de isquemia, ou seja, o modelo então levou a uma lesão tecidual, tá, expressiva aqui em relação ao tecido cardíaco. Bom, além disso, aqui eu tenho uma resposta da função cardíaca, né? A pressão de pico dentro do ventrículo, tá? Então aqui eu tenho os animais durante a cirurgia fictícia que mantiveram essa pressão, e aqui eu tenho os animais que foram submetidos à isquemia, tá? Então não é à toa que isso aqui é bastante semelhante, porque na verdade a gente controlou isso, ou seja, a gente fazia uma cirurgia para que todos tinham o mesmo nível de depressão da função cardíaca, ok? Independente se era treinado ou sedentário. E daí a gente vai estudar o que vai acontecer com eles na reperfusão, tá? Então, de cara, assim, alguns aspectos importantes, né, do treinamento físico pré um evento cardíaco é que, na verdade, a massa cardíaca se torna maior, se torna mais vascularizada e também com uma maior capacidade oxidativa, tá? Então, quando a gente pega um coração de uma pessoa sedentária que chega num hospital, né, numa situação de infarto, e pega um coração de uma pessoa... Acho que você pega o coração de uma pessoa treinada, já existe uma diferença estrutural e funcional que auxilia na recuperação das pessoas. Isso é um aspecto muito importante, né? Um outro aspecto tem a ver, então, com a defesa antioxidante do coração e o estado redox do coração. Ou seja, os animais treinados e suplementados apresentam uma melhora nessa atividade antioxidante, tá? E no estado redox do coração. E ali eram antioxidantes não enzimáticos, e aqui a gente observa também antioxidantes enzimáticos. Então, na verdade, o que a gente observou, né, tem a ver com um aspecto importante dessa teoria da sinalização redox, ou seja, durante o exercício, tá, ocorre um aumento na produção de radicais livres que tem um papel importante, tá, em
sinalizar para que ocorram ajustes em algumas funções celulares. Estou desenquadrando? Você está escondendo seu... Tá. A produção, então, de espécies reativas durante o exercício tem essa função. Diferentemente da produção de radicais livres de maneira sustentada, que ocorre por desajustes em vias produtoras de maneira crônica, desencadeado por um estresse ambiental, químico, exposição a toxinas, a radioatividade, ou mesmo um desequilíbrio lento e crônico em função de alterações metabólicas, metabolismo de lipoproteínas e processos inflamatórios, que são alterações persistentes. O exercício físico ele gera um balanço temporário, que tem uma função regulatória. Então, durante esse período do estudo, foram surgindo então essas evidências que, na verdade, a produção, aqui eu tenho a produção de radicais livres e aqui eu tenho as vias de eliminação desses radicais livres. E o que chama atenção aqui é que, na verdade, a produção de radicais livres temporária, ela tem um importante papel em ativar a captação, transporte, ativação de enzimas antioxidantes, bem como aumentar a expressão gênica e a expressão proteica dessas enzimas. E com isso, então, a nossa hipótese era que o treinamento físico aumentando os antioxidantes, nós então atenuaríamos essas alterações, decorrente da reperfusão. E na verdade, então, a gente observa que o treinamento físico associado à glutationa promoveu uma atenuação, uma menor lesão tecidual cardíaca, bem como uma melhor recuperação da função contrátil nesses corações dos animais treinados e também suplementados com glutationa. Voltando, então esse é um aspecto bastante importante hoje, a preservação da saúde do coração pós um infarto está envolvido como esse coração vinha sendo tratado antes do infarto. Lógico que existem vários outros fatores. E, na verdade, hoje a gente sabe que o treinamento físico contribui para melhorar a massa muscular, para melhorar a contratividade, a vascularização e também a bioquímica dele, que possibilita uma melhor recuperação após um evento. Bom, um outro modelo que nós estudamos, então, na verdade, que foi já o meu aluno de mestrado, o Nelo, foi usando, então, o modelo de infarto do miocárdio em rato, então não era mais um modelo agudo, o rato foi infartado e foi mantido vivo durante 8 semanas, submetidos a treinamento físico ou não, e a gente então observou a produção de superóxido em aorta isolada, bem como a funcionalidade dessa aorta. Por que isso? Porque, na verdade, o infarto do miocárdio ele está associado, desculpe, ficou meio pequeno aqui, mas o infarto do miocárdio, assim como diversas outras condições e doenças que a pessoa pode ter, está associado em ativar vias de produção de espécies reativas de oxigênio, que vão culminar, então, em aumentar a produção desses radicais livres e diminuir a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é um importante mecanismo de dilatação
né, dependente do endotélio, aonde então que a gente caracteriza isso como uma disfunção endotelial. Então, esse modelo de infarto ele tem demonstrado que os vasos, né, apresentam um desbalanço, tá, na biodisponibilidade do óxido nítrico, principalmente por a inativação deles por superóxido, envolvendo aumento da atividade da NADPH oxidase. E daí então a gente foi investigar o efeito do treinamento físico nessa via de produção, assim como na via de eliminação de radicais livres. Então, o positivo como produtor e o negativo como eliminador. Bom, inicialmente aqui a gente tem o nível de relaxamento da aorta, doses crescentes de acetilcolina, né? Então aqui a gente observa que os animais infartados sedentários têm uma menor vasodilatação máxima quando comparados com os animais não infartados, e que o treinamento físico restaura essa vasodilatação. Além disso, que os animais treinados melhoram a sensibilidade ao doador de óxido nítrico. Então, na verdade, os animais infartados melhoram a vasodilatação e melhoram também a sensibilidade à vasodilatação dependente do óxido nítrico e a sensibilidade a ele. Bom, um outro aspecto importante, né, que nem a professora Urbana colocou, olha, o treinamento físico não melhorou muito a vasodilatação nos infartados, né? Um aspecto importante também é que o treinamento, os animais infartados geralmente apresentam uma maior vasoconstrição à norepinefrina, ou seja, uma menor dose de norepinefrina ou uma mesma dose de norepinefrina contrai mais o vaso. Quando eles treinam, isso normaliza. Isso tem a ver com a melhora da biodisponibilidade do óxido nítrico. Além disso, os animais infartados, eles apresentam uma maior produção de superóxido, tá? E quando eles treinam, isso diminui, quase que normaliza. Aqui as colunas brancas. As colunas pretas são apenas um inibidor, tá, de uma via produtora de superóxido, e no caso aí para a gente comprovar que é o superóxido mesmo. Além disso, né, a atividade da enzima eliminadora de superóxido aumenta nos animais que treinaram, né? Então, na verdade, esses dados, eles corroboram um aspecto importante do treinamento físico em manter a saúde vascular, tá, desses animais, né? A professora Patrícia já deu a palestra dela e já falou sobre os aspectos musculares relacionados ao infarto, à insuficiência cardíaca, ou seja, a perda da eficiência contrátil, a perda de massa muscular, né, e os benefícios do treinamento físico. Aqui a gente evidencia um aspecto importante, que mesmo após o infarto do miocárdio, o treinamento físico é importante para a manutenção da saúde. Mesmo que não melhore os níveis clínicos de um paciente, na verdade isso pode contribuir para evitar que aquilo progrida, se deteriore mais rapidamente. Bom, e finalmente a última abordagem de um trabalho recente ainda desse ano, onde então aqui foi feita então uma abordagem para ver o que estava envolvido nesse aumento da função endotelial, tá? Esse trabalho não foi feito com animais infartados, ok?
só para deixar claro. Mas aqui então a gente buscou analisar a produção de óxido nítrico e de espécies reativas nos vasos. E isso então nos deixou bem claro, né? Bom, primeiro, alguns aspectos já descritos na literatura, que é a melhora da vasodilatação endotélio dependente. Então aqui os animais que não se exercitavam, então o que nós fizemos? Os animais controle sem exercício ou um animal que realizou 1 hora de exercício. Após essa 1 hora de exercício, a gente então sacrificava o animal, pegava a horta dele, pegava a horta de um animal que não tinha se exercitado e comparava um com o outro. E a gente observa então melhora com o exercício na vasodilatação endotélio dependente, melhora aqui na sensibilidade ao nitrotoluciato, né? E uma melhora em relação à vasodilatação quando a gente inibe a enzima produtora de óxido nítrico, né? Utilizando aqui o alnêmio, ou seja, os animais vasodilatam, tá? Ainda mais em termos aqui de porcentagem em relação ao maço. Bom, o que foi importante então nesse estudo que a gente evidenciou é que, na verdade, durante o exercício ocorre, tá, a fosforilação da ENOS, né, da enzima produtora de óxido nítrico, e a fosforilação da AKT, envolvida também na ativação, né, da produção de óxido nítrico pela AKT. Mas o ponto, resulta em maior níveis de nitrito e nitrato disponíveis nesses vasos. Tá. Então, isso não era muito novo, mas o ponto importante do trabalho, então, é isso aqui. Aqui eu tenho uma foto, aqui tem um corte, o vaso ele daria a volta toda aqui assim, né? Então, isso a gente pega o vaso, a horta, e faz um corte transversal e incuba ela com uma substância chamada hidretidina, tá? Aonde então ela vai reagir com superóxido e vai gerar uma fluorescência avermelhada. Então observem que isso, aqui eu tenho o repouso basal e aqui eu tenho o animal que se exercitou. Ocorre um aumento nesses níveis, tá, de superóxido. Aqui é apenas o controle com superóxido dismutase, dizendo então que um controle positivo para superóxido. O que é importante aqui, né, é que então, na verdade, ocorre, feito uma análise então agora desses superóxidos por quiluminescência, o exercício físico aumenta a produção de superóxido, ok? Quando a gente inibe a superóxido dismutase, esse aumento ainda é maior, né? E quando a gente inibe a NADPH oxidase, não tem esse aumento, né? Mostrando então que o aumento da produção de superóxido pela NADPH oxidase é um mecanismo importante no vaso, né? Daí a gente foi então analisar qual seria a isoforma dessa NADPH oxidase que estaria envolvida nessa produção de superóxido, aonde então que a gente usou um scramble, ou seja, um não inibidor da enzima, assim dizendo, e aqui um inibidor específico da isoforma NOx2, GP91 DS-TST, né? Mostrando então importante envolvimento, tá, dessa via. Além disso, também um desacoplador da mitocôndria, né, mostrando então uma diminuição
equivalente desses dois elementos na produção de superóxido. Tá? Interessantemente, o aumento de produção de radicais livres durante uma sessão de exercício aeróbico não leva a danos expressivos, né? Um aumento, a lesão de proteínas, nem a um balanço no estado redox da célula. Né? Dessa forma, né, a gente concluiu, né, nesses estudos vasculares, desde cardíacos e vasculares, que o exercício físico, por aumentar, um importante fator do exercício físico é o aumento do fluxo sanguíneo pelos vasos. Né? Hoje a gente sabe que não é só isso, né? Que você tem aumento do fluxo sanguíneo, você tem aumento da tensão, você tem aumento da temperatura do sangue, são vários fatores. Mas o que é importante a gente destacar aqui é que, na verdade, ocorre um aumento da produção de radicais livres durante o exercício e que esse aumento está associado a uma maior atividade de enzimas antioxidantes, de expressão de enzimas antioxidantes, né, que não repercute em maior estresse oxidativo. E, finalizando isso, evidências sugerem que esse aumento de produção de radicais livres, na verdade, é importante para aumentar a produção de vasodilatador e melhorar a função endotelial. Na verdade, o problema está quando ocorre um grande aumento dessa produção aqui, e esses dois reagem desproporcionalmente, levando então a um mecanismo de disfunção celular. Né? Para finalizar, então, né, o exercício físico ele tem essa importante função, né, do aumento da vasodilatação e também importante diminuição da vasoconstrição. Isso é muito importante em relação à atividade simpática aumentada, liberação de catecolaminas, ou seja, o indivíduo tem um buffer aqui, né? E que, na verdade, então, níveis aumentados de superóxido estão envolvidos em melhor proteção desses tecidos. Né? Só para finalizar minha fala, eu não tive tempo, né, para falar sobre isso, mas alguns estudos mostram aspectos importantes, relevantes sobre terapias antioxidantes na reversão, né, de problemas vasculares, onde, na verdade, os efeitos são justamente opostos do que se pensava. Ou seja, tratamentos com antioxidantes podem atenuar adaptações endógenas nessas vias do organismo. Né? Alguns estudos envolvendo suplementação com antioxidantes, eles foram suspensos, porque, na verdade, então, vamos supor, tinha um grupo com doença cardiovascular, isso a nível mundial. Um grupo tomava antioxidante e o outro não. No meio do estudo, tocou o alarme lá, falou, para, porque quem está tomando antioxidante está tendo mais prejuízo do que quem não está tomando antioxidante. Eu não quero com isso dizer que antioxidante não faz bem. O que eu quero dizer com isso aqui, o uso de antioxidante é uma área que exige muito estudo, ele precisa realmente ser dado por quem conhece o antioxidante, por quem conhece o indivíduo que vai receber esse antioxidante, porque senão você pode ter um efeito adverso. Né? Na verdade, existem muitas pessoas que têm limitação em absorção e ingestão de antioxidante, no qual a suplementação não é para elevar o nível dele, e sim para dar o que ele não está conseguindo ter com uma alimentação natural. Né? São dois aspectos importantes aí, mas o pessoal da nutrição fala isso com vocês. Bom, era isso, muito obrigado.
Obrigado pela palestra. Gostaria de agradecer ao Urbana, ao Paulo, pelas palestras bastante informativas. Gostaria de convidá-los também. Conseguimos abrir mais 5 minutinhos? A gente está com o nosso tempo esgotado, na verdade, mas para abrir um pouquinho para a audiência, fazer algumas perguntinhas, a gente tem tempo. Eu gostaria de convidá-los a compor na mesa de 2 cadeiras. Se vocês não parecem... Dúvidas, pessoal? Patrícia, eu falei para minha filha, senta lá na mesa, ela foi lá na cozinha, sentou na... Posso pedir para você falar alto, porque o nosso microfone sem fio morreu. Tá, peraí, deixa eu consultar. Paulo, você falou bastante sobre a parte do efeito do estresse oxidativo, eu achei bem interessante. E eu queria saber se você tem algum dado com relação ao papel da noz desacoplada, porque a gente sabe que na patologia isso é bem frequente, né, esse desacoplamento dela, e ela passa a produzir mais ânion superóxido ao invés do óxido nítrico. E tem algum dado seu que mostre efeito do treinamento sobre essa noz desacoplada e o efeito dela na produção de ânion superóxido ou óxido nítrico? Então, essa é uma pergunta interessante, Fernanda. Eu, na verdade, não tenho dado meu, né? Mas a literatura mostra que existem muitos fatores, principalmente inflamatórios, né, que levam a uma indução dessa desacoplamento da noz e vai produzir, em vez de óxido nítrico, superóxido, né? Que é um elemento importante. Que na verdade o que tenha sido mostrado mais é você, com o treinamento físico, atuar fatores que atuam nesse desacoplamento dela, né? Como a melhora do perfil anti-inflamatório ou melhora do perfil inflamatório, diminuição do perfil inflamatório como um elemento importante, e cofatores também do funcionamento da noz, né? Mas eu fiquei mais assim na pH oxidase, mais especificamente, não nessa isofórmula. Boa tarde, bom dia. Eu sou o João, sou aluno de pedagogia. Ontem, domingo, eu fiz 50 anos. É bem discurso sobre o efeito do andar. Segundo alguns, andar não é um esporte. Segundo outros, andar também é um tipo de esporte. Eu ando entre casa, a escola, onde estudo, e meu trabalho que eu sou freelance, sou garçom. Por dia, em média 1h e 20. Então, só domingo eu acho um pouco mais. Então se esse tempo está dentro da média, está bom, está ruim. Tá. Bom, primeiro, eu acho que andar é um excelente esporte, sim. Não um esporte de uma atividade física, né? Em relação a estar dentro ou estar abaixo da média, eu precisaria conhecer um pouquinho melhor você ou quem é a pessoa que anda, o quanto aquilo representa da sua capacidade física, né? A literatura mostra, sem dúvida, para pessoas 50 anos você ainda é jovem, tá? Então, assim, as pessoas acima de 50 anos estão, a caminhada diária de 1 hora é uma excelente terapia cardiovascular, né? As caminhadas, assim, as caminhadas geralmente de casa até ponto ônibus, ou até ponto do metrô, ou assim, de São Domingo até a feira, até uma loja, supermercado, ou igreja. Sim, você está caminhando, né? Eu acompanho aqui mesmo, vamos supor, no grupo de cardiopatas, tem aqueles indivíduos que andam, associam um pouco com bicicleta, tem grande benefício com a caminhada,
né? Não tenha dúvida, a caminhada é uma importante atividade de reabilitação. Só complementando um pouquinho o que o professor Paulo falou, você caminhando, você está acima da média, porque a maioria dos brasileiros não fazem nenhuma atividade física, né? Então, é extremamente importante essa atividade. Mesmo que ela não seja contínua, que você faça uma somatória, mas que você faça isso 3, 4, 5 vezes por semana é o ideal, né? E que você fique nesse período, em torno de 60 minutos, assim, seria o tempo ideal de 30 a 60 minutos, que é recomendado pelas grandes instituições e organizações de saúde para a população geral. Então, você ser mais ativo, isso é extremamente benéfico. Então, todos os estudos epidemiológicos mostram que a pessoa que é pelo menos um pouco mais ativa, ela tem todos os prognósticos melhores do que a pessoa que não faz nada. Então, isso é importante. Dar um pitaco aí? Oi, eu sou Patrícia, também trabalho com pesquisa nessa área. Eu queria só salientar que é muito importante a caminhada e queria dizer que a Organização Mundial de Saúde recomenda que você ande até 10 mil passos por dia e que a maioria de nós não faz. Qualquer tracker desses fitinhas hoje em dia que vem o número de passos que você dá por dia, tem alguns telefones que faz isso, tem aplicativos, se andar sempre com o telefone, é bom monitorar. Porque é muito difícil, para quem trabalha o dia inteiro sentado, ou dependendo da ocupação da pessoa, a gente passa muito tempo sedentário, né? E às vezes, o pouco que a gente faz por dia não é o suficiente para atingir nem as metas de você ter melhora do que é recomendado para a saúde pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é impressionante, eu gosto de observar isso. Andando em São Paulo no final de semana, você vai pelo metrô, é fila para a escada rolante. E a escadaria está sempre vazia. Então a gente tem que mudar nosso hábito de vida, nosso comportamento. Tá? Começando por aí. Desculpa, Vinícius. Não me conte. Eu tenho uma pergunta para a Urbana, que você falou lá depois do... Tá muito alto. Não, tá bom. Aqui o YouTube agradece. E não vasodilata, né? Após o infarto. Eu queria saber se é por causa do beta-bloqueador ou a intensidade dos exercícios, que eu acredito que deve ser muito leve. Ele estava um pouco curioso para saber o que era no primeiro mês, no terceiro. E o interessante foi que a atividade nervosa simpática caiu, mas a vasodilatação não aumentou, né? Só complementando. Eu acho que esse é um ponto interessante do estudo e tem um outro grupo também do ICB, com a professora Luciana Rossoni, que também não viu muita alteração de fluxo muscular com treinamento físico. Eu acho que assim, a explicação que eu teria para esses pacientes, eu não acho que o treinamento não foi efetivo, eu acho que ele foi sim efetivo, e 6 meses de treinamento assim, em projeto de pesquisa já foi uma insanidade fazer, porque é muito difícil você conseguir controlar os pacientes para um projeto extenso, longo, né? Então já era tempo de você ter alterações, etc., que pudessem estar visualizando, expressando essa alteração no fluxo, como a gente vê em outras patologias. Por exemplo, na insuficiência cardíaca, a gente vê melhora de fluxo com um treinamento físico, né? Mas nesse paciente especificamente do infarto, não. Por quê? A nossa pergunta e o que a gente discute é justamente a questão do medicamento. O tipo de medicamento que é dado para beta-bloqueador para insuficiência cardíaca é diferente do
medicamento que é para o paciente com infarto do miocárdio. E, embora muitos deles tomem um medicamento seletivo, que é o atenolol, né? Então deveria bloquear só o receptor beta-1, não, quando eles tomam numa dose que é a dose normalmente prescrita, ele perde essa seletividade, então acaba bloqueando beta-1 e beta-2 também, que lá no vaso vai influenciar bastante a vasodilatação desse indivíduo. Então eu acho que esse é uma explicação. Tem um outro artigo que também até nós discutimos na época da tese do Daniel, o papel da simvastatina efetivamente. Né? Todos tomam a simvastatina e tem alguns estudos, é meio controverso ainda, mas tem alguns estudos, principalmente experimentais, que mostram que a simvastatina não provoca, não leva ou diminui a vasodilatação. Então isso é um tema ainda um pouco controverso, que no fluxo e para esses pacientes acaba tendo uma repercussão clínica. Não achamos essa vasodilatação, né? A gente vai estar analisando agora os dados referentes ao estresse mental, que é um outro estresse fisiológico, para medir a vasodilatação, que ele é um pouquinho diferente. A hiperativação simpática durante esse estresse é um pouco menor. Então, não sei se no ato da medida, não cronicamente, mas no ato da medida, esse efeito ou essa menor ativação simpática poderia favorecer um pouco mais uma vasodilatação. A gente está vendo isso. Mas é um dado curioso aí que merece ainda ser aprofundado em termos de estudos. Só para complementar, tem um aspecto importante em relação à vasodilatação e treinamento físico, que inicialmente você tem uma resposta de vasodilatação maior, depois de um tempo de exercício você tem uma adaptação na estrutura do vaso, e não necessariamente ele precisa se vasodilatar, porque ele aumenta a sua estrutura. Então, nessa matemática toda tem, né, essas nuances, ou seja, depois de alguns atletas, você não encontra uma melhor vasodilatação nele, e sim porque ele tem uma melhora na estrutura do vaso. Porque a vasodilatação é um mecanismo para aumentar o aporte de sangue. Se com a mudança da estrutura você já melhora o aporte de sangue, não necessariamente ele precisa vasodilatar tanto, né? Então mais um fator interessante, né? Estudos experimentais mostram que você vai treinando, vai melhorando a vasodilatação sempre. Não. Inicialmente você melhora a vasodilatação, daí você tem um processo mais lento, uma mudança na estrutura do vaso, então aquela vasodilatação para aquele estímulo não é mais a mesma do anterior. Pessoal, sei que o assunto está super agradável, tem outras pessoas que querem fazer perguntas, né? Infelizmente a gente passou e muito o nosso tempo de encerramento, então eu gostaria de agradecer novamente a presença dos nossos palestrantes, agradecer a presença de todos vocês, da caravana do Rio de Janeiro, que veio, estão sempre convidados a retornarem. E convido aqueles que não conseguiram responder suas perguntas, né? No caso da aluna não vale, né? Porque ela está aqui todos os dias, pode perguntar a qualquer momento. Só perguntar para os palestrantes ao final da palestra, tá? Se alguém esqueceu de assinar, coloque o nome, e-mail, que será enviado o certificado, tá bom? Obrigado a todos novamente, nos vemos na próxima.